entrar aqui na Bíblia, estamos falando de Hebreus 1,14. Estou lendo 13 para entendermos mais o ministério dos anjos de Deus. Isso, Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles, anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, esses seres espirituais que existem, eles estão no mundo, entenda bem, para servirem a nosso favor. Eles são enviados a este mundo, que são enviados na nossa vida, para servirem a nosso favor. Isso não é para você dar ordem ao anjo: anjo de Deus, faça isso, anjo de Deus, faça aquilo. Não. Nós vamos ver lá no Salmo 103, no versículo 20, que a Bíblia diz assim, Salmo 103, versículo 20. Isso aqui tudo é bem conhecido. Diz: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder. Eles ministram o poder de Deus, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, os anjos de Deus, eles ouvem a voz da palavra de Deus. Quando você dá voz à palavra de Deus, quando isso acontece, pastor Jaime, quando você ora de acordo com a palavra, quando você resiste o mal de acordo com a palavra, quando você age no seu dia a dia em comunhão com a palavra, quer dizer, dando voz à palavra de Deus, eles entram em ação. Então, você não tem que se dirigir ao anjo, você não tem que, propriamente, entenda, nem ver anjo, pode até ver. Nós vamos ver aqui Daniel, 2 casos em que os anjos de Deus aparecem, na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, não vou ler tudo não, já vou pegar o 23 em diante. Aqui, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não cederam à tentação de se dobrarem diante da imagem de Nabucodonosor. O homem de vez em quando tem esses delírios, né? Quer se passar como Deus. Ele, instruído pelo mal, ele fez uma estátua de ouro enorme, de ouro puro, e fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam debaixo do seu domínio, quando ouvissem uma certa música, deveriam se prostrar, ajoelhar. Quem não fizesse isso seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esses 3 homens não se dobraram, não é porque eles eram orgulhosos, não é porque eles eram durões, não, é porque eles seguiam a palavra de Deus, que diz lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a elas, não se dobrarás diante delas. Então eles não cederam. Aí foram denunciados, o rei gostava deles. O rei disse: não, traga aqui os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês fizeram pouco caso da minha estátua, não existe a ordem, por que vocês não cumpriram? O rei, o Deus a quem nós servimos, nós não temos que responder a favor disso. Nós não serviremos à tua imagem, nem aos teus deuses, porque a respeito disso, o nosso Deus nos livrará. Ele bem pode nos livrar. Aí o versículo 23 do capítulo 3, vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 23 já. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quer dizer, uma coisa sobrenatural. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Olha que coisa bonita, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, proteção total. Deus não deixou o fogo chegar perto deles. Isso é lindo, é muito bonito. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu
anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo homem de povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa salvar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Mas por que o anjo de Deus foi ali? Porque eles deram voz à palavra de Deus, que diz: não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a ela. Então eles preferiram obedecer a palavra. Quando você obedece a palavra, o Senhor Deus envia o anjo para agir a seu favor. Você pode ter certeza disso. Mais à frente um pouco, é só leitura mesmo, capítulo 6, vou direto para o versículo 20, quando Daniel estava na cova dos leões. Não que ele foi um criminoso, inveja dos homens que fizeram um decreto que nenhum homem poderia fazer um pedido a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei, no caso o rei Dario, não era já, o Nabucodonosor já tinha morrido, o filho dele que entrou no capítulo 5 já perdeu o reino rápido, que entrou os medos e persas e tomaram conta dali. E o Dario viu que esse homem Daniel era um homem diferente, tinha nele um espírito excelente, e ele pensava constituir Daniel sobre todos, fazendo como o segundo do reino. E os homens sentiram inveja. Não, vamos procurar uma falha nesse Daniel, não é possível que ele é certinho assim, deve ter alguma coisa errada com ele, vamos ficar vigiando. Não acharam. Que bonito, né? Que as pessoas não achem nada de errado em você. Aí eles então, eles repararam, vocês repararam que todo dia ele faz uma oração. Tive uma ideia, vamos fazer um decreto que durante 30 dias nenhum homem pode fazer um pedido a nenhum homem, nem a Deus algum, a não ser o rei Dario. Vamos levar para o rei assinar. E o rei perguntou: mas por que isso? Nós decidimos. E o rei achava que o Daniel estava de acordo e assinou. Depois que ele assinou, pela lei dele, aquilo não podia ser revogado, não podia ser mudado. A lei tem que ser cumprida. Eles ficaram espiando o Daniel e viram o Daniel. 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Foi denunciado, levado à presença do rei. O rei com dó tentou mudar. Rei, é uma lei dos medos e persas, não pode ser mudado. Aí ele foi jogado na cova dos leões. Versículo 20 do capítulo 6. Vamos aqui, diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mais uma vez, o anjo foi àquele lugar porque Daniel honrou a palavra de Deus. O Senhor Deus disse: eu honro aos que me honram. Quem é que honra a Deus? Quem honra a palavra. Então você vai ter o anjo de Deus a seu favor. No Novo Testamento, eu marquei 3 casos que eu dei essa torre capítulo de quarta-feira. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, um homem que não era judeu, era um homem, entenda bem, romano. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem, então, ele sabia da fama do Deus dos hebreus, do Deus de Israel, e ele ali servindo a Roma como capitão, ele via o sofrimento do povo, fazia esmolas, ajudava e orava a Deus, querendo conhecer aquele Deus. E este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
E este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Esse te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 12 dos seus criados e um piedoso soldado que estava à sua ordem. Pronto, aí foi a ordem. Por que o anjo foi ali? Porque esse homem estava querendo conhecer o Deus de Israel, e orava, e buscava a Deus, e fazia esmola pelo povo. Ao povo, a Bíblia mostra isso claramente. O Senhor Deus, Ele da sua morada contempla quem? Todos os moradores da terra. Veja comigo o Salmo 33, versículo 13, que diz assim: o Senhor olha Deus dos céus e está vendo quem? Todos os filhos do homem. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Deus contemplava as esmolas desse homem, e o que ele fazia? Querendo conhecer a Deus. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Esse homem buscava a Deus, ele queria a Deus, mesmo não conhecendo verdadeiramente a Deus. Ele buscou e acabou encontrando. Somos nós, irmão, que não estamos aqui por acaso. Às vezes você não sabe, entenda que até um anjo apareceu no seu caminho. Não estou falando isso para você ficar vendo o anjo. Eu brinco que tem gente que parece estar morando no céu, todo dia vê um anjo, né? Você já conversou com alguém assim? Irmão, um anjo me apareceu, um anjo não sei o que, eu tive uma visão. Calma, calma, que não estamos morando no céu ainda, né? Estamos ainda nesse mundo. Eu contei, eu nunca vi anjo, tive experiências com Deus. Em 1984, eu estava numa cidade chamada Salvador, que eu acho que alguém conhece, né? Capital da Bahia. Foi a primeira vez que eu saí da minha cidade pela igreja, né? Para outra cidade. Eu fui servir a Deus lá em Salvador. Era a travessa da Ajuda com a Avenida Chile, no centro. E era o nosso escritório, e eu dormia ali. Ali eu orava sozinho, né? Buscar Deus. Um dia eu tinha certeza, eu sentia a presença dos anjos de Deus como asas batendo naquele lugar, mas não abri os olhos, não por medo não, talvez por temor a Deus mesmo, não sei, então não vi, não pode ser que eu vi anjo. Em outra ocasião eu estava em Pilares, também no mesmo ano, fazendo uma oração, e era um galpão, e assim tinha nos fundos, assim na entrada, tinha tipo uma sobreloja, aí em cima tinha uns escritórios, tinha um escritóriozinho assim, e eu ficava naquele escritório, e aí em cima era uma caixa que eu dormia, e tinha um irmão lá do escritório da igreja que ficava olhando, e eu estava orando, buscando a Deus, fazendo um louvor, e ele no dia comentou, o nome dele era Flávio, ele falou: irmão Jaime, você estava orando a Deus, você é aquele irmão. Eu disse: qual irmão? Ele não tinha um irmão contigo? Eu disse: não, eu estava sozinho. Vocês estavam fazendo um louvor lá bonito, eu senti de longe, eu senti a presença de Deus, estava bom, que eu quase fui lá orar. Poderia ter ido, mas eu estava sozinho. Não, irmão, já você tinha um irmão contigo, ele estava assim, assim, assim. Esse irmão, só se foi o anjo de Deus, eu estava sozinho. Mas eu não vi anjo nenhum, foi ele que falou que viu uma pessoa. Só para você entender, isso quantos anos de ministério. Então, não é para você ficar vendo, Deus pode até te dar uma visão aberta. Não esqueça o que você ouviu. O que você ouviu? Os anjos são espíritos ministradores, espíritos. Então, o espírito você não vê, a não ser que Deus te dê uma visão aberta. Estou mostrando para você não entrar em fanatismo. No capítulo 12, nós vamos ver mais uma vez os anjos de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vindo que agradaram os judeus religiosos, porque Pedro também, Tiago também era judeu, e Pedro também, mandando prender a Pedro, e era um dia dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aprenda, contínua oração, constante. Não repetindo, não fazendo várias orações, mas aquela oração que você faz, você tem que ser constante nela. Alguém que está preso na bebida, preso nas drogas. Jesus falou que uma mulher era presa por Satanás. Ela tinha 18 anos, um espírito de enfermidade que fazia ela viver encurvada. Tem gente que há muito tempo está preso pelo alcoolismo. A pessoa quer largar, não consegue. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Outro está preso nas drogas, outro está preso num ódio. A pessoa tem um ódio de alguém do passado. Isso é um demônio que te prendeu. Você pode ser frequentador da igreja, pode ser até pastor. O outro está preso, não estou dizendo que seja o caso de alguém na prostituição. Ele não quer, ela não quer, mas quando vê está tropeçando, está fazendo o que não quer. O diabo prende só na mente só. Tem gente que fica, me só vai falar isso num dos cultos. Tem gente que está sempre, desculpe a expressão, pensando besteira. Mas porque a mente dele está presa.
Como é que você consegue libertar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós estávamos falando de uma senhora que ela estava presa no alcoolismo, ela foi liberta. Ela era chamada ovelha rebelde da família. Depois que todos viram o que Deus fez, ela começou a ser solicitada com oração e começou a ser honrada, diferente. Quer dizer, a ovelha rebelde que ninguém queria saber dela, agora todo mundo queria saber. Isso foi a ação de Deus. Então Pedro da Mar queria fazer a contínua oração por Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lar, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. A obra estava feita. Então você vê 2 ocasiões que ali aparecem os anjos de Deus, no caso um anjo. E ainda tem Atos capítulo 27, versículo 23, quando Paulo estava sendo levado para Roma como prisioneiro, estava num navio como prisioneiro, e veio um naufrágio, e estava todo mundo desesperado, mas o Paulo acalmou a todos. Por quê? Capítulo 27, versículo 23. E ele diz assim, 27, 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, que creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então o anjo está ministrando uma bênção sobre. Note isso, que ele não está pregando o evangelho nem para Cornélio, não está pregando o evangelho para Pedro, nem está pregando o evangelho para Paulo. Ele está o quê? Servindo. Ele está trazendo mensagem. Anjo é mensageiro, né? Anjo é mensageiro, ele traz o recado de Deus, quer dizer, ele está ministrando a bênção de Deus, o poder de Deus na vida desses homens. Mas por quê? Porque eles deram voz à palavra de Deus. Agora, cuidado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1,8. O que diz Gálatas 1,8? Você conhece, mas eu quero ler. Diz: mas ainda que nós mesmos, ou quem? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então cuidado, ele não vai ministrar uma coisa fora da palavra de Deus para você, não. É verdade isso. Ele não vai trazer, entenda bem, um pecado para você. Não, isso foi um anjo que Deus colocou. Isso é um anjo da minha vida. Isso é um demônio na sua vida. Que é isso, pastor Jé? Verdade. O senhor é um homem casado. Aparece uma mulher. Ah, pastor, Deus mandou um anjo. Não, esse é o demônio. Isso é Dalila na sua vida. É mensageiro dos filisteus. Ou um Dalilo na vida da senhora. Verdade. Porque não tem esse negócio. Não tem Deus, não vai ministrar, não pode pegar o teu. Não, mas é que nesse caso, Deus não abre a exceção. Cuidado, que eles não agem fora da palavra. Vamos voltar no Salmo 103, 20. O que disse lá, pessoal? Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris a sua ordem. Vamos lá? Obedecendo a voz da sua palavra. Então ele não vai ministrar nada fora da palavra, é dentro da palavra. Também eu disse, não estou mandando você ficar vendo anjos, mas eles existem. E nós temos que nos envolver mais com Deus para ter as ações dos anjos. Aqui estamos tendo e não sabemos. Nós vamos saber muitas coisas no dia do juízo final. Verdade. E lá Deus vai mostrar muita coisa para nós na eternidade. Coisa que não vimos. Que quantas vezes alguma coisa aconteceu, mas ali estava o anjo do Senhor. Deus sabe, Deus quantas vezes fez isso. Agora eu dei uma palavra no culto anterior que eu não citei, só vou falar para vocês agora rápido. Segundo livro de Reis, capítulo 6, eu brinquei que até na matemática nós somos vencedores. Que isso, pastor? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14 já. O Eliseu, o profeta, todos os planos de guerra do rei da Síria, ele revelava ao rei de Israel.
Aí o rei da Síria disse: nós vamos ficar por aqui, que o rei de Israel vai passar por aqui. Não passar. Disse: mas como ele sempre passou por aqui? Tá bom, mas dia tal ele passa por tal lugar, vamos ficar lá. O rei de Israel não passava. Ele ficou, esse incidente aconteceu algumas vezes. Ele reuniu os seus generais: pessoal, quem é que está nos traindo aqui? Qual é o traidor do nosso meio? E um jovem disse: não, majestade, é o profeta Eliseu, que tudo que tu planejas escondidas, ele revela por divina revelação ao rei de Israel. Onde está esse homem? Descobri, estava em Dotã, era uma cidade. Aí ele mandou um exército lá, de vez em fazer um convite, mandar um só. Olha, o rei da Síria quer te conhecer. O rei da Síria está perplexo com a sua comunhão com Deus. Ele quer, não, mandou de forma bem daquele ditador mesmo. O que ele fez? Versículo 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade, que impressionar, intimidar mesmo. E o moço do homem de Deus, o homem que auxiliava Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Somos nós, irmão, que não conseguimos ver no mundo espiritual, porque nós andamos por fé e não por vista. Aí por que eu falei da matemática? Quando houve a rebelião de Lucifer, quantos seguiram Lucifer dos anjos? 1/3. Se 1/3 seguiu, ficaram quantos? 2/3, não é verdade? Então nós temos em número, nós temos mais pessoas, anjos para nos auxiliar do que demônios para nos destruir, irmão. Quer dizer, na matemática nós já venceríamos, mas não é necessário. Por quê? Porque Jesus disse assim, Mateus 12:28, eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus. Então, não precisa nem de um anjo sequer, mas até pela matemática nós vencemos. E o Eliseu entendeu isso. E ele disse: não temas, versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É isso que eu quero falar para você, mostrar o quê? Veja, se você pudesse chegar no mundo espiritual, um exemplo, vamos dizer que tenha 2 milhões de demônios, um exemplo, então tem 4 milhões de anjos, não precisa temer, só aí nós já somos vencedores, só aí já somos, mas não é necessário, porque o próprio Deus age, e só o fôlego do Senhor, só o sopro do Senhor derruba qualquer demônio. Então, anda com Deus, irmão. Obedeça a palavra, que esses seres, chamados anjos, eles estão ministrando a nosso favor. Vou voltar para a palavra, eu cortei musical, que eu estou no Salmo 29 agora, por favor, pessoal, vamos lá. O Salmo 29, peguei esse gancho com o missionário, e tem muitas coisas lindas aqui. Salmo 29. Um salmo de Davi. Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Quem são os filhos dos poderosos? Somos nós, que somos recriados em Cristo e que ouvimos o Evangelho. Veja comigo, ali eu não vou sair daqui não, Romanos 1,16, rápido. O que diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, basta. Então, quando nós recebemos o Evangelho, recebemos os profetas, as mensagens dos apóstolos, isso nos faz o quê? Poderosos, fortes. Cuidado, que ele vai dizer aqui para nós no 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não se acha agora o poderoso chefão, não. Se tem o poderoso chefão, tinha o poderoso chefinho também, lembra? Aí você vai começar a andar no meio da rua assim, ó. Não. Cuidado, Jesus foi claro, sem mim nada podereis fazer, é com Ele, então toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, mas você deve entender quem é você. Quando eu falei da senhora lá de Sergipe, que era lá alcoólatra, e ela é chamada a ovelha rebelde da família, ninguém queria saber dela, e até a pessoa que é alcoólatra, ela se martiriza. Eu contei quando eu estava no mundão, e isso estou falando décadas, eu faço esse mês agora que vem 65 anos, então, quer dizer, foi muitos anos atrás. Era garoto, em 79, eu estava com 20 anos para 21, quando meu irmão mais velho casou. E eu não fui no casamento, aí é que eu não quis ir mesmo. Também o pessoal não forçou muita barra para eu ir também não, né? Bebia demais, tomava encrenca, aquele negócio todo. Mas eu fazia questão de me martirizar, peguei a garrafa de pinga lá, fui aí os caras, eu estou falando com teu irmão, não.
Ah, pai, ninguém quer colar não, ninguém quer não. Foi bem assim não, mas eu já aumentei, né? Ninguém quer, você gosta de se sentir humilhado, você mesmo se sente desta maneira. E a senhora era assim, mas depois que Deus a viu, na verdade, ela se tornou uma poderosa na família. Não poderosa com bolso, tem gente que é poderoso no dinheiro. Alguém da família, quando tem alguma coisa, puxa, fulano de tal, não queria não, já ouviu alguém falar isso? Não queria mais, né? Estou precisando disso, porque sabe que ele está poderoso na grana. Às vezes tem uma pessoa na família que é mais bem sucedida nisso, mas o importante para nós é sermos bem sucedidos com o Senhor, que as pessoas vão nos pedir principalmente oração, vão nos pedir ajuda espiritual, até pessoas que são grandes. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 61, vamos ver isso aqui rápido. Isso é muito bonito, você reparar como é que Deus age no nosso meio. Isaías 61, versículo 3, tá? Ele diz assim, 61, desculpa que eu pulei, 60 é o capítulo, versículo 3, tá bom? 60 é o capítulo, versículo 3. E as nações caminharão à tua luz, e atenção, e os reis. Quem são os reis? Os poderosos deste mundo, os grandes deste mundo. E entenda, há um resplendor que te nasceu. Então, se você ouvir a voz da palavra de Deus, você vai se tornar um poderoso nesse mundo, de uma tal maneira que até os reis, até os grandes deste mundo, pedirão ajuda para você, pedirão oração para você. Você que é aluno, o teu professor vai te pedir oração. Eu posso falar isso que aconteceu. Entenda bem, o teu patrão, o teu chefe, teu supervisor, o teu gestor, entenda bem, que é um crânio, é uma sumidade no ramo lá, ele é realmente inteligente. Mas no mundo espiritual, você é o poderoso. Então, o que você tem que fazer? Ouvir o Evangelho, seguir a palavra de Deus, seguir os profetas, o que eles falaram, entenda bem, seguir os apóstolos, o que eles ensinaram, nós devemos de guardar. Vamos voltar no Salmo 29. Aí ele vai falar, versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. É naquela hora que vem uma luta, não importa a luta, você ouve a voz de Deus. Eu sempre conto para vocês do rapaz que teve a doença no coração, ele era garoto de 16 anos, quando ele foi desenganado pelos médicos, e até mesmo pelos homens de Deus. Um pastor foi orar e orou para ele assim, Senhor Deus, prepare o coração dessa família que está perdendo esse jovem. E ele tinha orado, e Deus tinha dado uma convicção de que ele estava curado, mas os sintomas continuavam, e ele não conseguia falar mais. O coração deformado, da cintura para baixo ele ficou paralítico, e ele tinha lido lá Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo que pedis, crendo que o recebereis e tê-lo-eis, ele segurou aquela benção. Aí dias depois ele se levantou do leito de dor, foi trabalhar, trabalhou na floricultura, o pessoal debochava dele, você não vai aguentar, você está muito fraco. Ele era um homem de 12 metros de altura, está pesando o equivalente a uns 40, era um bambu. Ele falou mesmo que ele era uma vara, entenda bem, ambulante. Todo mundo, todo envergado. E esse homem, então, um ano depois, sintomas voltaram. Coração, aquelas batidas fortes, tum, tum, tum. E ele sentindo as pernas fracas, disse, voltou tudo. Mas aí ele se conformou. Ah, Deus vai me levar agora, mas também agora eu estou com o altar, a vida no altar, eu vou morar no céu. Aí Deus fez ele lembrar da palavra. Qual a palavra? Salmo 91, 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Muitos já ouviram esse testemunho. Ele deu um grito e disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, dar-lhe abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20. Ele já morreu com quase 90. Amigo, Deus faz você, como é que é isso? O Espírito Santo, lá no João 14, 26, olha como é que ele faz você lembrar. Ele diz assim, mas aquele Consolador, o Conselheiro, que o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando é que é isso? Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você está ouvindo a pregação, Deus está falando com você. Guarde a mensagem, anote a mensagem. Hoje tem a facilidade da internet. Tudo que você está ouvindo aqui está lá no canal do YouTube, está lá no canal da Rite, do Pastor Jaime, está lá. Está lá no Facebook, no Instagram, está tudo lá, registrado. Até o Facebook diz assim, 30 dias ou nunca pagar. Se nunca pagar, a mensagem está lá.
Você pode ter certeza que está lá. Você pode ir lá e ver a mensagem. Quer dizer, vai guardando. Quando você precisar, o Espírito Santo fará. É a voz do Senhor. Então Deus fez ele lembrar do Salmo 91:16. Deus fará você lembrar. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quando você recebe o diagnóstico, que é como uma ducha de água fria, que você tem uma doença grave. Aí você lembra, não, mas para Deus não há impossível. Olha a voz do Senhor aí. E às vezes é de uma maneira até diferente. Olha o que ele diz: o Deus da glória troveja. Essa madrugada, a pessoa que está lá na frente, nós estamos aqui, vocês estão no dia 18, nós estamos no dia 1º. Alguém escutou na madrugada trovejar? Eu acordei, porque todo o primeiro dia do mês, eu faço 7 orações de hora em hora. 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7. 6 da manhã eu comecei aqui a oração de joelhos hoje, para apresentar os pedidos. Depois, nas 7 horas, quando o Zé estava começando aqui o culto, eu estava ali do lado fazendo a oração dos pedidos. E eu acordei 3 da manhã, um dos horários. Eu acordo até 3 da manhã já é um propósito que eu tenho. Aí, quando eu acordei, fui ao banheiro, né, e aquela porta do banheiro aberta, eu escutei. E já vai estar chovendo forte, está trovejando. O que é isso? O Deus da glória troveja. Até naqueles momentos, vamos dizer assim, intensos, a trovoada você escuta. Você escuta. Eu contei do pastor nosso, de Minas Gerais, o irmão pastor nosso. O filho dele é médico, estava saindo do hospital. O missionário contou esse testemunho. E ele estava deitado 5 horas da manhã. De repente acordou aqui assim, perigo. Eu disse, que é isso, Deus? Veio 2 vezes no coração dele, perigo. Jesus, não sei o que é, mas se alguém está em perigo, dá proteção, dá o socorro para essa pessoa. O filho dele estava sendo assaltado naquela hora. É médico, e jovem, médico, e ele estava saindo do hospital, do plantão, 5 horas da manhã. Um rapaz estendeu o revólver assim, e ele disse, está amarrado, deu um tapa-mão, o revólver do rapaz foi longe. O outro, rapaz, tu não faz isso. E ele, mó calma, explicou, rapaz, eu não sei, eu não faço isso não, foi por coisa, tudo resolveu ali. Ele deu a explicação que era espiritual, tudo foi resolvido ali, Deus deu a proteção. Você tem que ouvir essa voz. A voz do Senhor é poderosa, o Deus da glória troveja. Quando ele grita com você, é como se estivesse gritando mesmo. Você ouve lá dentro, ou lembrando de uma passagem bíblica, de uma mensagem. E ele diz assim, versículo 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é como cheia de majestade. Aí eu vou pular um pouquinho aqui, porque eu no outro culto eu não dei isso. Isaías capítulo 66, eu fui no 60, agora é o 66. Versículo 6, não é a besta não, 666, capítulo 66, versículo 6, diz: uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus. Irmão, isso é muito profundo. Olha o que a Bíblia diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eis que envergonhados serão todos que se irritarem contra ti. Onde está escrito isso, pastor Jaime? Isaías 41:10, desculpe, Isaías 41:10, versículos 10 e 11. Ele diz que ele vai fazer, dar pago ao inimigo. Olha o que ele está dizendo para nós aqui, versículo 6, uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá pago aos seus inimigos. É isso que Deus está falando para você, não se preocupe não, o inimigo que se levantar contra você vai ser envergonhado. Estamos falando, entenda bem, do diabo, mas também até pessoas serão envergonhadas, porque vão notar que não adiantou, entenda, lutar contra você. Paulo recebeu a visão do Senhor e disse: duro é contra você lutar contra os aguilhões do céu. Quer dizer, é como dar pontada ali, em aguilhões, quer dizer, em lança, não vai conseguir. Então não se preocupe, quando alguém não brigue, não fique com a da pessoa, ore para que a pessoa se arrependa, senão ela verá o pago, ela vai se decepcionar notando, por exemplo, feitiçaria. Eu costumo brincar, quer saber, o meu nome é Jaime de Amorim Campos, nasci 16/11/58, às 15 horas e 20 minutos. Ajudou na feitiçaria? Faz o feitiço que você quiser. Cabelo eu não tenho muito, mas dou um se quiser. Não tem esse negócio, vai ser envergonhado, irmão. Deus dá pago ao inimigo, então não temas. Mais ainda, eu coloquei aqui o Isaías de novo. Isaías é tremendo, capítulo 30, versículo 31. É a voz do Senhor. 30 é o capítulo 31, versículo. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços quem?
A Síria. Quem é a Síria? O inimigo, que feriu com a vara. É isso que Deus está dizendo. Então você não tem que se preocupar. Quem se levantar contra você vai ser envergonhado. No meio pentecostal, no meio gospel, no meio evangélico, costuma-se dizer: o inimigo se levantou para cair. Então não tenha. O que você tem que fazer? Aprender a ouvir a voz de Deus. Essa voz que você vai ouvir quando aparecerem as muitas águas, quando aparecer a tentação que for. Não, eu sou morto para o pecado. Isso é a voz de Deus. É como se você vai aceitar isso? Eu te fiz você morto para o pecado. Você vai perder o céu? É verdade. Isaías estava dizendo isso para nós. Esses homens do passado, eles não tiveram a luz que nós temos. Isaías está falando por revelação. Entenda, Esaú não tem o que você tem hoje, senão ele não trocaria o prato de lentilha pela posição de primogênito. Nós temos o Espírito Santo nos dirigindo. Aprenda a ouvir a voz